Muito bem, vem aí os Jogos Olímpicos de Londres, mas as atenções já estão voltadas para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E, felizmente, muitos projetos estão acontecendo aqui em nosso país, principalmente visando crianças que ainda são jovens agora, mas, claro, tem um futuro pela frente no esporte. Um desses projetos é o Projeto Social Brasil Rumo 2016, que está sendo feito pelo IDECAS, o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e Adolescente pela Cultura e Esporte. A gente está em contato com o Wilson Cardoso, que é o presidente da entidade. Primeiramente, Wilson, eu gostaria que você falasse para o amigo da Jovem Pan como que surgiu a ideia desse projeto, também da entidade, o que vocês planejam, qual é a ideia do projeto, Wilson? Um abraço para você. Bom dia, é bom falar com todos vocês da Jovem Pan. O projeto surgiu em 2007, já com a ideia da candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. A gente sabia das necessidades de infraestrutura do país, sabia que também o foco seria sempre a questão de infraestrutura de aeroportos, criações de estádio, infraestrutura dos jogos. Mas uma coisa que o Brasil não está preocupado, e principalmente que qualquer candidatura precisa, é na verdade pensar na formação de base, né? Então, assim, essa é uma estrutura que na verdade o Brasil tinha que ver há 20 anos atrás, né? Então, se você pensar hoje, a gente tem desenvolvido com muita amplitude o futebol, o voleibol, coisa de 15 anos, vem se desenvolvendo no Brasil. No entanto, os outros esportes, principalmente esportes individuais, as coisas não acontecem. Então, por quê? Porque não existe um processo de formação de base com os países desenvolvidos. Se você imaginar Cuba, que é um país pequeno, ela está brigando de medalhas com o Brasil. Ou seja, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, e Cuba, se não me engano, está em torno de 19 milhões de habitantes. Então, isso é uma preocupação que o Brasil tinha que ter lá atrás, e que a gente, pensando nisso, falou, olha, está aí um argumento para fazer inclusão social. Fomos para dentro das universidades, conseguimos fazer acordo com 8 doutores e desenvolver um processo de avaliação que vai desde o DNA da criança até a situação socioambiental que essa criança está envolvida. São 80 aplicações, né? A gente demora um ano para desenvolver essas aplicações, e a gente consegue, além de detectar um atleta de altíssimo rendimento, a gente consegue, acima de qualquer coisa, fazer uma análise vocacional, né? Pensando nisso, a gente falou, olha, pelas literaturas, nós percebemos que o número de atletas de altíssimo rendimento, um Jardel Gregório, uma Daiane dos Santos, que são atletas que estão conosco hoje, é muito pequeno. Então a gente está falando, as literaturas falam em torno de 0,6%, então é muito pouco. Então por isso nós desenvolvemos a vocação profissional nesse sentido. Então o argumento você não tem a habilidade para ser um atleta de altíssimo rendimento, no entanto você pode ser um administrador de empresa, e aí com todas essas avaliações eu consigo perceber exatamente a necessidade da criança e o potencial da criança para que possam ser desenvolvidos os trabalhos. Pensando em toda a estrutura de criar referência, fomos buscar atletas olímpicos, referências nacionais, para que a gente pudesse montar uma metodologia de treino para essas crianças detectadas, né? Essas crianças detectadas, para você ter ideia, se ela for um atleta para fazer atletismo, por exemplo, ela vai treinar no núcleo do Jardel Gregório. E ela tem um processo até a federação dela, e aí, consequentemente, ela já começa a ser federada e ganhar um recurso em virtude disso. Tem com o Jardel, com o Marcel do basquete, o Mauri do vôlei, no futebol nós estamos com o Adriano, no judô o Branco Zanol, todos atletas olímpicos, referência nacional, e a gente vai criar, outros atletas vão entrar também na natação e outros para criar referência. Pensando nessa questão de como fazer isso, a gente dá apoio aos estados e municípios nos projetos. Por que isso? Porque a gente tem que ter a criança vinculada à escola, esses são o princípio básico. O projeto hoje, a gente está focado em atender diretamente 400 mil crianças no Brasil, e 6 milhões indiretamente através da rede pública de ensino. Essas 6 milhões de crianças atendidas são através de materiais didáticos,
livros, metodologias, na verdade, para que a sociedade inteira tenha conhecimento de um projeto que pode ser um projeto de mudar a situação social da criança e da questão da inclusão social, né? Se você pegar os países desenvolvidos, todos usam o esporte como uma ferramenta forte de inclusão social. E no Brasil, a gente tem os jogos aí de 2014 e 2016, eu conversando com alguns atletas, falando, não, a gente não deveria pegar as Olimpíadas, a gente não tem condições para pegar umas Olimpíadas, mas eu costumo dizer que temos que fazer do limão a limonada, né? Então, nós já pegamos as Olimpíadas, nós já pegamos a Copa 2014 e nós temos que agora fazer um bom trabalho disso. Agora, Wilson, quais são os estados que o projeto abrange? E por ser um projeto que a gente está sentindo que abrange muita gente, de onde vêm os recursos? Tá, o recurso é um projeto que a gente se preocupou muito em fazer um projeto sustentável, né? Então, ele vem de diversas fontes de recursos, né? A gente quando entra para fazer um projeto numa prefeitura, no estado, a primeira coisa a gente monta um planejamento, ou seja, o que é esse planejamento? Qual que é o índice populacional que nós temos hoje com relação à criança e tudo mais, quanto o município atende e, consequentemente, a gente monta um projeto até 2016 do número de crianças que nós vamos atender. Esse recurso ele vem de lei de incentivo ao esporte e a gente tem uma série de parcerias, né? A gente tem parceria com federações e parcerias com o próprio município. Nesse planejamento, o que nós fazemos? Nós definimos, olha, a gente vai atender em determinado município X mil crianças e a gente precisa de X mil dinheiros. Como que a gente vai fazer isso? A gente coloca tudo num planejamento até 2016 e aí a gente busca dinheiro dos recursos federais, que esse dinheiro não passa pela instituição, ele vai direto para o município, aonde esse mesmo núcleo de trabalho que foi feito o planejamento coordena todo esse processo de investimento, né? Então, assim, é o poder público junto com a iniciativa privada e junto com a população na gestão de um projeto social. E quais são os estados? Hoje a gente está em São Paulo, né? São Paulo a gente tem aqui, só para estruturação, a gente tem 5 grandes centros, envolvendo o maior centro de referência olímpica, que é o centro aqui de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, aqui no Parque das Bicicletas. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está finalizando o contrato, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, as principais capitais a gente vai estar, e estados a gente vai estar envolvido, né? É um projeto que ele é um projeto muito complexo e a gente não pode estender ele para o Brasil inteiro, até mesmo porque a gente tem, por mais que a gente vá contratando profissionais para dar gestão nisso, é um projeto que ele precisa de um controle muito grande, né? Porque volume de recursos são muito grandes também. A gente está conversando com o Wilson Cardoso, que é o presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e Adolescente pela Cultura e Esporte, falando do projeto social Brasil Rumo 2016. E um detalhe que chama atenção, e eu até vou fazer essa pergunta porque eu tenho uma posição aqui na Jovem Pan, no Domingo Esporte, que é exatamente alguns esportes aqui no Brasil, eles não têm muito espaço, muito apoio, e são esportes que dão muitas medalhas em Jogos Olímpicos. São alguns esportes mais desconhecidos. Por exemplo, o vôlei é um esporte conhecido, já tem um certo trabalho, dá uma medalha só, o basquete é a mesma coisa, o futebol é a mesma coisa, e tem outros esportes que um investimento nele poderia dar um número muito maior de medalhas, lutas, remo, canoagem, são esportes que têm muitas categorias. Então, passa pela cabeça, de repente, o principal projeto é em relação à criança, ao adolescente, o projeto social, ou se passa pelo projeto também medalhas, formação de atleta, investir em alguns esportes que não tem tanto espaço aqui no país, ou Wilson? Então, sim, acho que essa é a grande ideia, né? Esse é o grande foco. Então, a gente tem hoje um centro de referência sendo estruturado aqui no Guarapiranga para canoagem, é importante você ter mencionado isso, com o investimento de infraestrutura que nós estamos fazendo agora, através do incentivo em torno de 17 milhões, e vai ser o segundo grande centro do Brasil, para você ter ideia. Então, assim,
A gente sabe disso, e é justamente isso que é o grande risco do Brasil, né? Essa questão, essa colocação que você colocou, porque o Brasil corre o risco de ser um país sede com o menor número de medalhas na história das Olimpíadas, né? Por quê? Porque a gente não desenvolveu o esporte, a gente desenvolveu algumas modalidades, que foi o caso do futebol, do vôlei e até um pouco do basquete, e o restante foi só individual. A natação foi individual, o tênis foi individual, o atletismo foi individual. São coisas que são pessoas que nasceram predestinadas a isso. Não existe um processo de formação de base. Para você ter ideia, a gente foi buscar a melhor pessoa do Brasil hoje, né, que ficou, por incrível que pareça, 15 anos na Rússia trabalhando nessas questões de metodologia de formação de base, que é o Antônio Carlos Gomes, que é um PhD em metodologia de esporte, que hoje vai estruturar todas as nossas metodologias. Então, assim, quando eu chego no município para fazer, quando eu falei para você que a gente desenvolve um planejamento estrutural, primeiro eu vejo o que eles têm de infraestrutura para atender, segundo, o que eu posso construir ali e qual a demanda que eu tenho da população para fazer e qual que é a habilidade que a população tem que fazer de determinado esporte. Então, é tudo muito planejado. Né? Então, assim, não dá, por exemplo, Mato Grosso é uma coisa bastante interessante, que lá tem 2 pistas de atletismo. Então, assim, eu tenho que focar com muito afinco na questão do atletismo naquela região. Por quê? Porque eu tenho infraestrutura lá. A gente tem um processo de criação de infraestrutura, mas esse processo de criação de infraestrutura, eu preciso dele de 2, 3 anos. Tá? 2016 é só argumento, porque é um argumento que eu consiga trazer investimento. Claro, porque você não vai conseguir formar atleta de agora até 2016. Quem vai disputar uma Olimpíada em 2016 no Rio de Janeiro, ou são os veteranos que já disputam, ou são garotos que já estão aí com os seus 17, 16, 18 anos, dependendo da modalidade, né? Exatamente. A grande vantagem nesse processo todo, assim, que a gente pensou também nisso, né? Então, assim, a gente trabalha com crianças de 6 anos até o jovem de 23 anos. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem o time Brasil. Então, eu vou fazer todo o meu processo dentro do time Brasil, que já está no processo de competição, já tem processo. Então, assim, eu só entro na questão da estruturação do DNA, das análises, de criar uma infraestrutura melhor para essas pessoas que também já estão competindo. Né? Então, assim, o projeto é um projeto, veja bem, que a gente vem trabalhando desde 2007. Né? Então, assim, a gente segurou o projeto até 2011 para colocar ele na rua. Por quê? Porque a gente teria que ter a certeza, e foi validado com o governo, discutimos isso muito com o governo, no sentido de ter um produto que fosse um produto para poder instrumentalizar os municípios para poder receber recursos e, ao mesmo tempo, recebendo recursos para infraestrutura, mão de obra, ele tem uma metodologia, ele tem um sistema de gestão, ele tem um sistema de planejamento, ele tem um sistema de controle. Então, foi essa a nossa preocupação e hoje a gente tem os melhores do Brasil envolvidos nesse projeto. Né? Nós temos hoje, para você ter ideia, um grupo de notáveis, que são pessoas que colaboram gratuitamente no sentido de contribuir com ideias. Dentre deles está o vice-presidente da Johnson, Ricardo Brastos, está o Bruno Setúbal, empresário, um dos herdeiros do Grupo Itaú, o próprio André Spácio, do Comitê Paralímpico, o ex-ministro José Gregori, Dinei Pasqualini, é um dos grandes planejadores, idealizadores e que desenvolveu o projeto para a candidatura de 2016. Então, assim, eu já venho de uma experiência muito grande com o revezamento da tocha dos Jogos Pan-Americanos e o Para-Pan-Americano, fiz todo esse projeto social. Então, é um grupo de trabalho absolutamente qualificado para desenvolver uma política de esporte muito séria no nosso país. E é a primeira vez que eu vejo que a gente está pensando e estruturando um projeto que ele parte do terceiro setor e da população, né? Então, para você ter ideia, a gente montou todo um processo de comunicação com a população. A gente tem música, sendo elaborada pelo cantor Eugênio Narai, do Boiú, o Latino, tem série de pessoas compondo essa música, que vai ser um grande projeto de envergadura nacional no sentido de conduzir a população para acompanhar esse projeto. Porque
Se não for assim, a gente não consegue ter o controle, na verdade, né? E acho que chegou a hora do povo brasileiro deixar de apontar o dedo, olha, isso é culpa do governo, isso é culpa disso, e ele participar do processo de formação de base do Brasil, do processo político do Brasil, e essa é a nossa maior preocupação quando desenvolver esse projeto, assim, de fazer um projeto que responda às necessidades da população num todo. Hoje a gente tem que levar em consideração que os nossos municípios estão bastante sucateados, ou seja, existe recurso do governo federal, no entanto, não tem ferramenta para tirar esse recurso, até por processo burocrático envolvido nisso. O que nós criamos? Nós criamos instrumentos para que o município possa pegar esse recurso e que a gente possa, ao mesmo tempo, estar fiscalizando e, ao mesmo tempo que está fiscalizando, disponibilizando um sistema de gestão qualificado e que tenha, na verdade, um início, meio e que, se Deus quiser, isso não vai ter fim, isso vai ser uma política do Brasil. Tá ok. Wilson Cardoso, presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e Adolescente pela Cultura e Esporte, falando aí do projeto social Brasil Rumo 2016. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Parabéns pela iniciativa e boa sorte no projeto, Wilson. Boa sorte para todos nós. O Brasil precisa de um projeto assim. E muito obrigado e bom dia aos ouvintes da Jovem Pan.